Você está ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar agora. Estamos ao vivo. Como é que eu faço aqui? Você só vai ter que silenciar o som, né? Para não dar. Não sei como é que você vai fazer. Aí, Medeiros entrou. Deixa eu convidar ele. Enviou. Oi, Tata! Tata entrou. Thaís entrou, Dani entrou. Olá, Olá! Boa tarde. boa tarde. E aí? Eu acho que tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo, está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A imagem, que se você quiser baixar um pouquinho a câmera, está te aparecendo do ombro para cima. Se você conseguir baixar um pouco a altura do celular, você aparece um pouco mais. Tá, deixa eu Isso, mudar um pouco aqui. tá. Enquanto isso, o pessoal vai Melhorou? chegando. Aê, melhorou. Agora está mais centralizadinho. Ok. E aí, como é que tá Brasília? Hoje eu fiquei meio chocado que eu vi dois grupos jogando bola na rua sem máscara, aí eu fiquei meio preocupado. Nossa, Campo É, Grande, a nossa taxa de isolamento aqui está ridícula. Então, Campo Grande, a gente tá puxado aqui. é aqui no Mas Rio. E dia 18 vai abrir boa parte do comércio, né? Então a gente está bem apreensivo aí com os desdobramentos daqui para frente. você está atendendo online, Guto? Sim, online. Hum, Online. Eu também não voltei para o presencial ainda, não. Não tem necessidade, né? Acho que dá para É, aguentar mais um tempo aí. Teve muitos clientes meus que preferiram não continuar porque não conseguiam privacidade onde é que eles estavam e tal. E, mas, enfim, aí eu parei os atendimentos presenciais e vou até esperar acabar a quarentena. Não tem por que correr risco, não. Sim. Eu também concordo. Fiz assim também. Bom, eu vou começar apresentando então você. A gente já tem uma galerinha que entrou. O pessoal Uhum. sempre traz um pouquinho para chegar, porque quando a gente começa a live, o próprio Instagram dispara um aviso que a gente está ao vivo. Então o pessoal Tá, vai recebendo e vem chegando, né? tá. É, bom, começa se apresentando para a gente um pouquinho do seu currículo, o que que você faz da sua vida Uhum. Ok, então primeiro terapêutica. queria dar boa tarde para todo mundo. Agradecer a Priscila pelo convite, por essa iniciativa de estar fazendo lives nesse momento em que a gente está impossibilitado de fazer encontros presenciais. Então, parabéns pela iniciativa. Então, nós vemos muitas iniciativas de músicas artísticas, e eu acho que encontros científicos e de aplicação de alguma área científica, como a psicologia, é muito pertinente. Então, eu queria parabenizar você pela iniciativa e é um prazer estar contigo aí divulgando o meu trabalho de novo, né? Então, eu sou o Carlos Augusto de Medeiros, ou Guto, né, como eu sou talvez mais conhecido. É, eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na Universidade de Brasília, com ênfase mais na área de comportamento verbal. E, ao contrário de muitos colegas meus acadêmicos, eu sempre mantive a minha atuação na clínica, né, e sempre tentando aplicar aquilo que eu aprendia na parte acadêmica num contexto aplicado. Então, isso marca muito a minha trajetória como clínico e também, de certa maneira, como uma via de mão dupla, na minha atuação como psicólogo cientista na análise do comportamento, né? Então, muitas das minhas pesquisas, alguns problemas de pesquisa que eu resolvi investigar em pesquisa básica, decorrem de reflexões da minha prática clínica. Então, ao mesmo tempo que eu tentava levar aquele conhecimento, pelo menos um rigor conceitual que a gente aprende na academia, eu tentava levar para a clínica, e o caminho inverso também. Os problemas de pesquisa, eles advinham da minha clínica também, da minha prática clínica. Isso acabou culminando no desenvolvimento de um modelo próprio de psicoterapia que eu denomino
psicoterapia comportamental pragmática, que foi fundado de uma maneira mais formal a partir de 2010. Né? Então está fazendo 10 anos. É recente, né, Lúcio? 10 aninhos é pouco tempo, né? Pouco tempo. E decorre também da minha atividade muito intensa de mais de, quase vai fazer 20 anos de orientação de estágio. Né? Então, desde 2000, 20 anos não, mas 16 anos de orientação de estágio. Então, as minhas reflexões com os meus alunos, meus orientandos, junto com a minha própria prática clínica, acabou culminando desse sistema que é a psicoterapia comportamental pragmática. Para finalizar o meu currículo. Eu sou uma encantada. Desde que eu ouvi na BPMC, eu confesso que eu não tinha ouvido ainda. Lá no curso da BPMC foi a primeira vez que eu tive contato com essa estruturação que você fez. E eu fiquei encantada. Eu já tinha lido vários artigos seus. E assim, eu não sei se você me aceita, mas eu sou PCP. Se você quiser me mandar embora, vai ter muito trabalho. Porque desde então, a gente, inclusive, Guto, criou um termo aqui, que é fazer o Medeiros. Entre os amigos, a gente tem o termo fazer o Medeiros, que é o quê? Tá fazendo pergunta até a pessoa entender que ela tá errada. Ela tá errada, é ótimo. Então, eu chego nas meninas e falo assim, não, daí eu peguei com o fulano e falei, fiz o Medeiros com ele. Falei, como assim? Me explica melhor isso que você está querendo dizer. Então, fazer o Medeiros está fazendo sucesso aqui em Campo Grande. Ótimo, adorei. Essa extensão metonímica do tato padronizado. Pois é. Então, assim, eu quero contar para todo mundo aprender a fazer o Medeiros, né? Então, eu tenho tentado, e assim, é muito difícil fazer a transição. Eu me formei aqui como terapeuta FAP, na UFMS, né? Sim. Quando eu saí, continuei atendendo como terapeuta FAP, que era a única coisa que eu sabia fazer até então, e comecei a estudar esses outros modelos que a gente tem. Só para situar quem está aqui com a gente, que talvez não é tanto da clínica, né? A gente tem, como tudo na vida, a gente tem várias formas de aplicação e várias formas de fazer para vários públicos diferentes dentro da análise do comportamento. Então, a gente tem diferentes linhas que dão diferentes respostas para o problema clínico. Então, assim, a gente tem algumas questões que a gente tem dentro da clínica e tem metodologias diferentes de abordar essas questões clínicas. E a PCP é uma dessas formas estruturadas de intervenção, correto? Perfeito, então, exatamente. A gente tem, dentro do behaviorismo, várias opções. Então, parece básico, mas a gente tem muita gente de graduação que está acompanhando a gente e eles ficam perdidos quando a gente começa a falar. Então, a gente tem a FAP, a gente tem a DBT, a gente tem várias linhas várias formas de atuação clínica que ajudam o terapeuta a seguir em determinada direção de atuação. Eu comecei, então, como terapeuta FAP, e a minha grande dificuldade era justamente a questão da alteração do discurso, a edição do discurso por parte do cliente. Então, o cliente, ele aprendia o que eu falava e ele começava a usar isso a seu próprio favor, né? Porque ele começava a querer entrar em contato com o reforçador que eu emitia para ele em sessão. Então, ele começava a editar o discurso conforme o que ele entendia que eu queria ouvir. E aí, isso não necessariamente se generalizava para a vida dele. Ele não aprendia um princípio. Ele seguia uma regra e seguia uma regra geralmente por reforço negativo. Ou por reforço positivo também, mas em geral eu percebia que mais por reforço negativo. Então eu fui diminuindo a quantidade de regras que eu emitia. E aí eu entrei em contato com o primeiro artigo seu, que é aquele do livro azulzinho lá, né? De clínica, que é sobre regras. Inclusive você deu de presente para o meu orientador e eu roubei da estante dele para ler. Obrigada, Lucas. E aí foi o primeiro artigo seu que eu li sobre regras diretamente, que já fez uma revolução.
Então, você acha que mais ou menos por aí começa o seu incômodo também, com a questão da regra na clínica? Na realidade, o meu incômodo ele começou mais precocemente, né? Assim, quando eu comecei a atender, na época a gente nem sabia de ACT ainda, sabia o que estava mais na moda era FAP. Eu comecei a atender e eu emitia regras, né? Eu devolvia análises funcionais, eu solicitava mudanças de comportamento e eu me deparava com uma coisa que me frustrava muito, porque por mais que ele falasse que eu tinha razão, por mais que ele falasse que eu estava certo, que ele ia passar a agir assim a partir daquele momento, eu via que isso não era acompanhado das mudanças dos comportamentos dele, né? Tanto na relação terapêutica comigo, quanto nos relatos de comportamentos que ele emitia fora da sessão. E aí o comportamento não mudava a despeito do discurso mudar. E eu senti esse mesmo incômodo seu, Priscila, ou seja, parece que o comportamento verbal dele está muito mais sob o controle das consequências que eu, terapeuta, estou provendo ao longo da sessão terapêutica do que sob o controle do que está acontecendo lá fora, do que ele pensa, do que ele sente, enfim. E aí eu comecei a me desafiar, eu falei, olha, sim, tinha outra coisa que me aborrecia bastante, porque eu emiti uma regra, todo mundo que emitiu regra deve ter passado por isso em algum momento. Eu emiti uma regra, a pessoa, beleza, tal, não, tranquilo, vou fazer isso. Não fazia nada, passava 3 meses, chegava para mim, nossa, tive um insight fantástico, descobri a pedra. E falava para mim a mesma regra que eu tinha falado 3 meses atrás. Isso é uma merda, isso é muito ruim. Mano, isso dá muita... Sem dúvida. Era muito frustrante. Eu pensava, olha, não está funcionando, né? E eu sempre ouvia dos meus professores de outras abordagens que falavam, olha, terapia não é dar conselho. Né? Você está, de certa maneira, invadindo o espaço do seu cliente, do seu paciente. Eu, hoje em dia, chamo de terapeutizando. Você está invadindo o espaço dele, você está restringindo a liberdade dele quando você fala para ele por que ele se comporta assim e o que ele tem que fazer para mudar. Então, eu comecei a me desafiar a desenvolver maneiras de que ele próprio chegasse a suas conclusões sozinho. E era uma frustração, acho que muitos de vocês devem ter passado por isso, era uma frustração muito grande, porque não tinha nenhuma matéria na graduação que me dizia isso. Qual que é o instrumento que eu vou utilizar para fazer com que o terapeutizando chegue a determinadas conclusões, para que ele tenha uma compreensão dos comportamentos dele, que ele pode fazer a partir daí. Simplesmente tinham. Ou diga para ele o que ele está fazendo errado, da maneira mais didática que você conseguir, e instrua como ele deve agir daqui para frente. Ou crie condições para que ele descubra sozinho, mas não me diziam como criar essas condições. Como que faz isso, né? Faz isso. E aí, nas minhas orientações de estágio, eu falava para meus orientandos, olha, então vocês têm que fazer perguntas para eles para que eles consigam chegar a essas conclusões. Os meus orientandos, tipo assim, tá, vamos fazer. Eu não falei porra nenhuma, não faziam nada, porque de fato eles não sabiam como fazer isso. Sim. Né? E eu de fato descobri essa lacuna. E teve uma monografia que eu orientei em 2009, se eu não me engano, da Juliana Falcão, que ela analisou vários diálogos publicados na literatura de terapeutas analíticos comportamentais, em português. Então ela pegou vários publicados sobre comportamento e cognição e tal, de alguns livros de estudos de caso, e o que a gente observou? Terapeutas comportamentais emitem regras o tempo inteiro, uma frequência muito alta. Tem as pesquisas da Mérida. De terapia diretiva, né? Sim. Então teve as pesquisas muito importantes da Mary e da Dona Dona Meyer, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, e que ela demonstra que é uma prática muito comum de terapeutas analíticos comportamentais emitirem regras. E, ou seja, diante desse contexto, eu me enxerguei, olha, emitir regras, primeiro, não funciona tão bem assim, e para piorar, ainda traz efeitos colaterais muito perigosos. Né? Porque você está tirando a oportunidade dele aprender a descrever o ambiente sozinho. Ou seja, você não cria um repertório analítico, você simplesmente pode até gerar um autoconhecimento, ele pode até compreender por que ele age daquela maneira, mas ele não consegue analisar novas situações. Ele não consegue aplicar isso a novos contextos. Né? Ao mesmo tempo, você está gerando um controle ostensivo, né? Ou seja, você está quando você intervém por regras, você está favorecendo a submissão.
E quem já atendeu o consultório sabe que a maior parte dos nossos terapeutizandos que vão espontaneamente procurar terapia tem problemas de habilidades sociais. E o maior deles, os agressivos, abusivos, raramente vão para terapia. Os que vão para terapia são os passivos. Né? São os passivos, os submissos. Então, quando você tem uma forma de intervenção que é muito ostensiva, é o termo que eu uso hoje em dia, emitindo regras, devolvendo análises, você está contribuindo para a manutenção dessa submissão. O outro problema, às vezes, você emite uma regra e você errou. Né? Você fala assim, olha, vá pedir um aumento para o seu chefe que você merece. E aí o seu terapeutizando é demitido. Então, é muito perigoso quando você emite uma regra. Sim, né? E acho que também acaba interferindo em relações que, na verdade, a gente só tem o controle de uma parte, né? Que acho que a grande coisa você fala várias coisas interessantes na PCP, mas acho que isso é uma coisa interessante. A gente tem acesso ao comportamento dele com a gente, ok. Mas ao comportamento dele no trabalho, a gente só tem acesso ao relato. Ao comportamento dele dentro de casa, no relacionamento afetivo sexual ou com os amigos, a gente só tem acesso ao relato. E aí a gente, em cima do relato, vai emitir uma regra que a gente considera uma regra que é um avanço terapêutico, mas que pode não ser um avanço terapêutico para aquele cliente. Porque ele pode não ter uma descrição acurada, por exemplo. Sim, e uma outra tese que eu tenho, Priscila, é que quando você emite regras, você diz o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, porque você também está criando uma espécie de controle do comportamento verbal dele na sessão. Então você pode estar exercendo efeitos sobre o que ele te diz, mas não efeito sobre o que se faz, porque uma variável que é muito demonstrada em pesquisas de regras e sensibilidade comportamental é o quê? O monitoramento. Ou seja, o falante, quando ele emite uma regra, ele, de certa maneira, tem que monitorar esse segmento da regra, porque ele vai prover consequências para o segmento daquela regra ou não. Então, quando o terapeuta emite uma regra no consultório, então, por exemplo, bloqueie o seu ex porque ele só está querendo te explorar, por exemplo, o terapeuta não vai ter como estar perto dessa pessoa no sábado à noite quando ela está ouvindo Jorge Mateus tendo tomado Brahma Extra, duplo malte. Ou seja, ele vai estar muito distante dessa contingência que a pessoa está se deparando no ambiente dela. Só que aí, quando o terapeuta disse para essa pessoa que ela deveria agir assim, opa, no passado o que aconteceu quando me falaram para agir de determinada maneira e eu não fiz o que a pessoa falou? Provavelmente esse falante ele me criticou, ele me repreendeu, certo? Então, como o terapeuta não tem como monitorar, quando ele emite uma regra, é muito provável que ele acabe obtendo uma distorção do discurso. Ou seja, ele vai te dizer que seguiu, que fez o que você falou, ou, o que é muito comum também, ele vai inventar uma justificativa muito boa para não ter seguido a regra. A racionalização, né? Ele vai ter uma história maravilhosa para contar. Sem dúvida. Tá? Então, e aí, às vezes, acaba enganando até ele mesmo, assim, né? Eu tenho um cliente que assim, PCP todinho, assim. Falei, gente, ainda bem que eu conheci isso antes, porque senão eu tava frita com esse cara. E aí eu vejo, assim, que você coloca duas coisas que... duas ou mais, né? Você coloca o reforçamento diferencial como importante na relação terapêutica, o questionamento reflexivo, você também coloca como importante nisso, o pensamento pragmático, né? Que a gente também acho que é o grande plus aí que a gente consegue. E acredito, você coloca a questão das consequências sociais, a discriminação, né, dos estímulos que esse cliente está em contato no dia a dia dele. Então, um ato verbal mais apurado, porque a pessoa está observando melhor, torná-la um observador melhor do seu contexto. Sim, essa é a ideia. E aí, por isso que eu considero as perguntas tão importantes, né? Em detrimento das afirmações. Ou seja, eu vou começar a fazer perguntas para esse meu terapeutizando que levem a descrever o que está acontecendo. Né? E aí é muito curioso, eu gosto muito de usar essa metáfora,
Quem já fez uma mudança e caiu na besteira de não contratar a equipe de mudança para empacotar suas coisas, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então você Sim. contrata só o caminhão, os caras para carregar as caixas lá para dentro, mas você se encarrega das caixas. Naquele momento, nós estamos diante de uma variável motivacional, de uma operação estabelecedora. Você passa a precisar desesperadamente de caixas. E você vai andando pela cidade e todo canto que você olha, você vê caixa e você vai lá pegar essas caixas. E até depois que a sua mudança acabou, você continua vendo caixas por algum tempo. Isso também acontece quando você vai trocar de carro, você está escolhendo um modelo específico. Então vamos pensar comigo. Se na minha terapia o meu terapeuta me pergunta sobre o que aconteceu depois do que eu agi, como é que as pessoas reagiram ao meu comportamento, né? Uhum. Como é que elas passaram a me tratar depois que eu passei a agir de tais e tais maneiras, o que vai acontecer? É o mesmo exemplo da caixa. Essas perguntas elas vão ter uma função de variável motivacional, uma operação estabelecedora, que vai aumentar a probabilidade do responder discriminativo as consequências do comportamento. Então é muito comum nós terapeutizando chegar no consultório com descrições muito mentalistas do seu comportamento. Eles brigam porque têm raiva, eles não se separam porque amam, e por aí vai. Quando na realidade eles não conseguem observar o que a gente chama de uma análise radical, que é a análise operante, que o comportamento ele não é determinado por eventos mentais, ele é determinado pelas interações com o ambiente. Em se tratando de comportamentos operantes, da relação entre o comportamento e as suas consequências, dado o contexto. Então, quando a gente começa a fazer perguntas, sessão após sessão, acerca de em que circunstâncias o comportamento ocorre, com quem você age assim, com quem você não age assim, em que situação você é desse jeito, em que situação você é do outro jeito, o que acontece em cada um dos contextos, ou seja, você faz perguntas sobre o comportamento e sobre as consequências e o contexto, ele vai começar a olhar muito mais para o próprio ambiente dele. Ele vai olhar mais para as relações de controle do comportamento dele, os estímulos consequentes e os estímulos antecedentes. É Uhum. essa a ideia. E aí isso vai gerar um repertório analítico. Porque, não sei se você já teve essa sensação, mas muitos terapeutizandos meus chegam no momento da terapia e falam assim, poxa, o que o Guto me perguntaria? Uhum. Né? Ele se depara com uma situação que ele fica na dúvida de como ele resolver, como é que ele vai sair daquela, e ele começa a se fazer as perguntas que o terapeuta faz para ele. Certo? E a Uhum. partir dessas perguntas ele começa a encontrar as soluções. Que quando você emite regras, por mais que ele siga essas regras, por mais que elas deem certo, ele não vai ter esse repertório de se questionar, de encontrar, de resolver esses problemas sozinho. Daí que vem a importância que é dada ao uso de perguntas, ao invés de a gente emitir regras, né? Ou instruí-lo e coisas nesse sentido. E acho que também eu acho que é até um jeito mais saudável também de trabalhar, né, Guto? Porque é uma responsabilidade você carregar o peso de tomar decisões com base em 50 minutos que uma pessoa fala com você por semana. Isso é um tempo ridículo perto da quantidade de tempo que ela tem na semana. É um peso muito grande você ter que tomar decisões no lugar de outra pessoa. Então, eu vejo muitos terapeutas que eu oriento que eles reclamam de cansaço, ou reclamam de estresse, reclamam de fadiga, porque o cliente não anda. E aí você vai ver, na verdade, o terapeuta está tentando controlar a vida do cliente. E apesar da gente ter como filosofia, né, como a previsão e controle como metas, não é controle no sentido social de manipulação de pessoas, né? É muito Uhum. cansativo ficar vivendo num lugar de 10, 12, 15, 30 clientes que seja. Tá. Aí eu tenho duas ponderações sobre a sua fala. A primeira delas uma, uma demanda muito grande que eu vejo em terapia é a que a gente chama, principalmente nas humanistas, é a desresponsabilização. Em termos comportamentais, é o quê? É você emitir respostas de esquiva verbais que atribuem ao outro a responsabilidade do que acontece contigo. Certo? Uhum. Ora, então vamos pensar comigo. Vocês devem conhecer pessoas, ou ter atendido pessoas que pedem opinião o tempo inteiro para os outros. O que eu faço? Eu compro um carro, eu troco de emprego, eu ligo para o meu ex. O que eu faço? Quando ele faz isso, e ele segue uma instrução de alguém, e
o comportamento dele não é reforçado ou é punido, de quem vai ser a responsabilidade? Vai ser do outro. Então é uma forma muito útil de você se esquivar das consequências aversivas de certos comportamentos seus. Então, quando o terapeuta ele emite essa regra, ele assume esse controle, ele está mantendo o padrão comportamental de desresponsabilização. E esse é um ponto muito importante da PCP. É que a ideia é que quando você faz uma terapia por meio de perguntas, sem fazer afirmações, tentando levar o terapeutizando ele próprio a concluir, ele próprio decidir, ele não tem escolha a não ser se responsabilizar pelo que acontece com ele. Né? Então isso é muito terapêutico e muito importante para muitos casos que vêm a terapia. Agora, eu discordo de você num ponto. Quem já atendeu em PCP... Ai, que emoção! O terapeuta eu concordo que o terapeuta que emite regras ele está assumindo uma grande responsabilidade e isso é muito... do ponto de vista do estresse, é muito estressante porque você fica muito apreensivo com o que pode acontecer uma vez que você está vivendo a vida pelo outro e não deixando que o outro tome suas próprias decisões. Por outro lado, você tentar intervir por meio de perguntas e levar o terapeutizando chegar às suas próprias conclusões é muito mais cansativo do que você emitir regras. Sim. Né? É mais cansativo para o terapeuta e para o terapeutizando. Sim. Né? O terapeutizando saem suados do consultório, mesmo com o ar-condicionado trincando. Porque, de fato, eles têm que trabalhar. Eu lembro muito, eu não sei se as pessoas já tiveram tem os meninos dos Improváveis, que eles fizeram, um tempo que eles fizeram sucesso, eles faziam aquele jogo que você só podia usar perguntas no diálogo. Então, eles tinham que construir um diálogo só com perguntas. Não sei se você chegou a ver. E assim, uma vez eu tentar brincar com alguns amigos, e era extremamente difícil fazer aquilo. E aí eu acho assim, é lógico que quando é no contexto terapêutico, não vai ser só pergunta, e a pergunta termina na reflexão que ele precisava chegar ali, né? Então, assim, não é você entrou num caminho de perguntas e vai até o fim só fazendo perguntas. Mas tem ali um começo, um meio e um fim, tem um encadeamento ali. Então, seguido aquele encadeamento ali, obviamente, o que eu sinto fazendo, eu particularmente acho menos cansativo que o outro jeito. Porque você tentar convencer o cliente, eu acho muito cansativo. Mas eu acredito que tem alguns clientes que exigem da gente um repertório social melhor. Então, eles exigem uma malemolência do terapeuta que, às vezes, o terapeuta tem um pouco de dificuldade de lidar com isso. Sim. E esse é um ponto importante. Eu vi o Lucas entrando aí, seu ex-orientador, e ele pesquisa não sobre... Não tem ex-orientador. Uma vez orientador, orientador para sempre. Então tá certo. Então eu sou orientador do Lucas para sempre, então. Mas ele faz pesquisa, ele faz pesquisa sobre o comportamento verbal do cientista. Né? E ciência é o comportamento verbal do cientista. E Skinner traz uma contribuição muito importante, porque para você conseguir entender ciência e conferir mais validade para o que você está observando, você tem que compreender as variáveis que controlam o comportamento do cientista. O mesmo vale para o terapeuta. Ou seja, isso é um ponto fundamental para alguém conseguir atuar com PCP. Então, se aquela pessoa tem aquele perfil muito controlador, vai ser difícil para ela trabalhar com PCP. Se ela tiver baixa resistência à frustração, vai ser difícil. Porque o questionamento reflexivo, nem sempre ele vai chegar na reflexão que você planejou. E você vai ter que ter a habilidade, a malevolência, como você usou o jogo de cintura, para você conseguir conduzir a sessão para outro caminho. Tentar gerar outra conclusão ou coletar mais dados. Né? Porque é temerário você tentar fazer um questionamento reflexivo e aí, quando o seu terapeutizando não chega na conclusão que você tinha planejado, você fala para ele a regra. Então não adiantou nada. Era melhor ter emitido a regra. Você teve os dois trabalhos, né? Você teve o trabalho de construir o pensamento reflexivo e aí depois você emitiu uma regra para desconstruir o pensamento que você ajudou a construir. Meu Deus, que caos. Exatamente. Então, é uma coisa muito importante. Se o terapeuta tem aquele perfil, se ele quer ser um guru, ele não funciona para PCP. Né? A ideia
é que ele tem que se enxergar como alguém que vai mediar, principalmente contingências verbais. Ele vai ser um ouvinte especialmente treinado, né, para fazer perguntas que favoreçam descrições mais acuradas das variáveis de controle e que ajudem o terapeutizando a conseguir chegar a conclusões por ele mesmo. É essa a ideia. E, obviamente, para você conseguir fazer isso, para o terapeuta conseguir aplicar o questionamento reflexivo, por exemplo, que é o principal instrumento que a gente utiliza para isso, ele vai ter que tentar fazer isso várias vezes, né? Não basta só ler os textos e coisas do gênero, ele vai ter que tentar se expor à contingência, porque o comportamento verbal do terapeutizando, ele vai modelar o comportamento do terapeuta. Então, da mesma maneira que nós temos que identificar o que controla o comportamento do cientista, nós temos que identificar também o que controla o comportamento do terapeuta. Porque o cliente é estímulo discriminativo para a gente, né? E a gente, então, assim, ele está ali evocando uma série de respostas no terapeuta. E é óbvio que alguns clientes a gente vai ter mais facilidade de fazer isso. Então, eu passei por uma situação esses tempos, Guto, que eu atendia um homem já de meia idade há um bom tempo, e ele chegou na sessão com um relato de que ele tinha cometido um abuso de uma mulher, um abuso sexual de uma mulher na adolescência. E ele sempre emitia frases para mim durante a sessão que ele dava sinais de que ele tinha um segredo, que ele tinha medo de ser reprovado por mim quando me contasse isso. Então ele dizia... se você soubesse o que eu já fiz, quem eu sou, você não ia gostar de mim. Você consegue gostar de mim porque você não sabe de verdade as coisas que eu fiz. Então, assim, ao mesmo tempo que isso dá na gente um negócio assim, você fica instigado a chegar nessa verdade. Ele quer falar sobre isso, né? Ele está te dando ali a dica. Olha, tem uma coisa que eu ainda não te contei. E você vai seguindo por esses caminhos, mas quando tem algumas verdades que chegam depois de um tempo dentro da terapia, e acho que é a grande dificuldade que a gente tem com alguns clientes, que se a gente perguntar, a gente vai ouvir a resposta. E por isso que eu estou falando também do próprio terapeuta ter a coragem de se expor. Porque eu vejo que muitas vezes, e isso acontece muito com os terapeutas que eu supervisiono, muitas vezes eles estão vendo o caminho ali, eles estão seguindo a análise no caminho legal, mas eles também têm um pouco ficam naquela zona de conforto ali. Se eu entrar aqui, eu vou ter que dar conta dessa bagunça que eu arrumei. E isso acontece muito, e a vida do terapeuta, principalmente do terapeuta iniciante, não é fácil, né? Eu admiro muito quem encara a ser psicoterapeuta, porque realmente não é fácil. Principalmente porque nós escutamos coisas contraditórias. Né? Então, cria um espaço de escuta. Essa é uma coisa que a gente escuta, certo? Mas não faça perguntas invasivas. Ora, são duas instruções que em muitos momentos se tornam conflitantes. Né? Então, por exemplo, numa primeira sessão, muitos estagiários meus perguntam: eu não quis perguntar sobre a vida sexual do casal. Ela estava se queixando do marido, eu não quis perguntar a vida sexual do casal porque eu achei que era muito, muito invasivo. Eu falo, invasivo para quem? Né? Ou seja, será que não é o terapeuta que não tem condições de ouvir aquilo? Na realidade, quando você faz perguntas, eu falo... A ideia é que você pergunte sobre sexualidade, por exemplo, que é um tema mais nevrálgico para muitas pessoas. Quando você pergunta sobre sexualidade, você pergunte como se estivesse perguntando o preço da batata na feira. Você pergunte com naturalidade, e isso vai ser uma variável motivacional para você verificar se o terapeutizando tem condições de emitir mandos para mudança de assunto, ou se ele vai emitir respostas manipulativas. Né? Então, eu não trabalho com FAP, mas tem uma coisa que eles falam que faz sentido. Evocar os CCRs ou CRBs. Né? Então, quando você faz uma pergunta de um assunto nevrálgico, você pode tanto evocar, né, um comportamento clinicamente relevante,
uma fuga, uma esquiva manipulativa, como você pode evocar um mando direto. Não, não quero falar sobre isso. Então, Uhum. o terapeuta pragmático, ele não se furta de fazer perguntas. Agora, é óbvio, ele tem que estar muito atento, ele tem que estar sensível àquele terapeutizando e Uhum. verificar qual que é o momento mais adequado para perguntar determinado assunto. E está preparado a reforçar mandos diretos do terapeutizando mesmo, que em muitos momentos frustrem o que você está querendo investigar. Então, Uhum. uma coisa que eu vejo muito, que me aborrece muito, então vamos lá. O terapeuta pergunta para o terapeutizando: tá, mas me fala um pouquinho como é que é a sua relação com seu pai. Ah, não quero falar da relação com meu pai. Aí o terapeuta fala: fico muito feliz que você se opôs em responder essa pergunta. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que nós conversemos sobre o seu pai. Quando o terapeuta faz isso, ele está provendo um reforçamento arbitrário para o mando, mas ele está colocando em extinção um reforçador natural. Sim, sim. Certo? Então, isso nunca seria uma intervenção na PCP. Né? Na Uhum. PCP, a gente reforçaria o mando. Ok, você não quer falar do seu pai, sobre o que você gostaria de falar, então? Me fale Uhum. quais são os assuntos que você se sente mais confortável para falar. Me fale Uhum. quais os assuntos que você se sente menos confortável. O Uhum. que você está sentindo agora na minha presença? Então a gente vai fazer perguntas para gerar reflexões. Não sei se ficou Uhum. claro o exemplo. Sim, sim, para mim sim. O pessoal também, se quiser mandar pergunta, a gente está chegando assim, a gente já passou da metade, só para situar você um pouco. Eu acho legal, porque assim, aqui no Instagram a gente tem 50 minutos, entre 50 minutos e 1 hora. E é como a gente funciona, né? Então a gente Uhum. programa as coisas já de hora em hora, né? Ok. Então, a gente não tem, em geral, dificuldades para se entender com a live do Instagram. A gente tem Uhum. mais ou menos 15 minutos, Guto, para a gente dar uma fechada nisso. Eu acho assim, eu vejo que muita gente, e eu acredito que, graças ao Lucas, eu sou uma terapeuta muito melhor, porque aprender comportamento verbal bem aprendido, acho Uhum. que é uma parte muito importante da terapia analítico-comportamental. E é Uhum. uma parte que, infelizmente, muitos terapeutas que eu dou aula ou supervisiono não têm tanta habilidade. Então, eles decoraram lá, né? Tato é isso, manda é aquilo, Uhum. só que eles não sabem lidar com isso no contexto natural, da vida. Então, tá lá o cliente naquela verborragia, né? Então ele está falando desesperadamente e você precisa categorizar algumas vezes aquelas falas e responder aquilo. Uhum. Ou que faz isso para quem não entende de comportamento verbal? Uhum. Não faz. Assim, na realidade, eu concordo com você. O que me motivou, inclusive, a criar um canal no YouTube para gravar vídeos falando sobre comportamento verbal. Né? Então, ainda está em construção, mas esse já tem vários temas, tá? Tomando COICO, transcrição, a definição de comportamento verbal, audiência, e eu estou gravando agora o de tatos ampliados. Depois vou gravar de mandos ampliados. Então, sugiro que vocês assistam os vídeos, né, e obviamente vão para a literatura. O texto do Skinner é pouco palatável, mas tem muitos textos falando sobre o Skinner que pode ajudar vocês a entenderem. Né? Eu tenho um capítulo, um artigo que já foi muito citado, acho que é o meu artigo mais citado, que é o de 2002, né? Que é de comportamento verbal na clínica. Uhum. E eu tenho um de 2018 que é correspondência verbal na clínica, que dá boas dicas de como você conseguir aplicar os conceitos do comportamento verbal na clínica. E realmente eu Uhum. acho muito importante fazer essas análises funcionais, porque vão afetar, porque é uma oportunidade de você analisar os comportamentos que acontecem dentro da relação terapêutica. Então, quando você analisa o comportamento verbal do terapeutizando na sessão, você está trabalhando a relação terapêutica ali, certo? Uhum. Porque o que eu vejo muito em terapeutas iniciantes, de uma maneira muito ingênua, que
acredita que o comportamento verbal é uma mera maneira de comunicação. É uma mera maneira que a gente tem, uma ferramenta que a gente tem para expressar o que a gente sente, o que a gente Pressão. pensa, o que a gente vive. E na realidade não, o comportamento verbal é uma forma de atuar no ambiente. E de atuar no ambiente mais importante se tratando de humanos, que é o ambiente verbal. E por mais incrível que pareça, o terapeuta é um ser humano. E ele, ou seja, a- as formas de se relacionar, Nem todos, nem todos. né? Mas as formas de se relacionar que ele emite com as outras pessoas vão se generalizar para o terapeuta. Então o terapeuta ele tem que estar munido de uma ferramenta conceitual para conseguir analisar funcionalmente. Um exemplo disso é o intraverbal, que é um comportamento verbal bem negligenciado pela literatura. Então, quando você falou de respostas de racionalização, boa parte das respostas de racionalização são respostas intraverbais. São respostas verbais emitidas naquele contexto verbal, mantidas exclusivamente pelo reforço do comportamento do ouvinte. Que o terapeuta faz uma pergunta que tem função de mando para que ele emita um dado, ou seja, ele descreva o que ele está pensando, o que ele sente, o que ele pensa, mas quando na realidade não. Ele está te dando uma resposta automática para aquela pergunta. Né? E aquela resposta automática naquela pergunta está muito mais sobre o controle da pergunta em si e sobre o controle da consequência a ser provida pelo terapeuta do que sobre o controle do que ele pensa, do que ele sente, do que ele vivencia. Né? Então, por isso uma coisa que já foi orientando o meu, sabe disso. A gente tem que evitar aquelas perguntas clichê de terapeuta, aquelas perguntas padrão de terapeuta, aquelas perguntas muito rebuscadas, sofisticadas, longas, porque elas vão criar um contexto fantástico para emitir um intraverbal, que é uma resposta pronta, uma resposta superficial, uma resposta vazia. O ideal é que a gente faça perguntas surpreendentes, perguntas curtas, que nunca ninguém fez. Então, quando você fala aqui o exemplo, se eu te contar o que eu fiz no meu passado, você não vai gostar de mim. Você gosta de mim porque você não sabe disso. Eu ia perguntar para ele, me fala de quem gosta de você. Que tipo de coisa você faz para que gostem de você? É importante que gostem de você? Quanto isso é importante para Qual a você? importância de gostarem de você? Qual a importância de eu gostar de você? De eu gostar de você. E se eu não Certo? gostar de você, como que isso te afeta? Exatamente. Então, são perguntas que ninguém faz. São as Sim. perguntas surpreendentes. Uhum, uhum, Né? Então, se a gente faz uma pergunta muito óbvia, é muito provável que sejam evocadas respostas intraverbais. uhum, uhum. Respostas prontas, como eu falei. Sim, e eu acho, eu sempre recomendo, né? Eu falo bastante do seu livro, do Princípios Básicos, seu com o Márcio, né? Porque assim, eu aprendi, foi a primeira leitura de análise do comportamento que eu fiz por inteira, que eu peguei de capa a capa. Então foi o primeiro livro que eu li por inteiro, e muitas das dificuldades que eu tinha, no primeiro momento eu decorei conceitos com análise do comportamento, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Então, assim, eu tinha um monte de conceitos que eu já tinha entendido, mas eu não conseguia operar com ele. Então, assim, bem mentalista. Mas aí eu fui, peguei aqui o livro e fui vendo a aplicação prática desses conceitos, e ver a aplicação prática é muito importante. E aí, quando a gente estuda comportamento verbal, dificilmente a gente pega textos aplicados. Então, a gente fica numa coisa mais teórica, então lê lá, né? Tato é isso, manda é aquilo, e aí a pessoa vem para a clínica e parece que tem uma lacuna de separação. Então, acho que é importante também entender, lógico, esses conceitos, aprender de fato isso tudo, mas também é importante a gente conseguir operar com esses conceitos que a gente aprende na psicologia como um todo, né? E na realidade, aí eu vou falar uma coisa mais controvertida, que há um certo incômodo que eu tenho com as terapias de terceira e quarta onda, né? Que vem de uma literatura mais cognitivo-comportamental do que propriamente comportamental e traz uma série de conceitos que não são os conceitos da análise do comportamento. Eu não estou retirando os méritos delas, né, falando mal da sua eficácia, nada disso, mas de fato é muito possível que alguém se intitule um terapeuta
analista comportamental com enfoque em DBT, com enfoque em ACT, que não saiba usar o termo reforçador ou o termo estímulo discriminativo. Né? Então, isso é uma coisa que, enfim, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu, na condição de analista do comportamento, isso me gera um certo incômodo. Né? Na minha concepção, você consegue descrever, sim, o fenômeno clínico com os termos de análise do comportamento. E você tem que aprender a utilizá-los. Agora, infelizmente, Priscila, isso é uma coisa que a gente tem que descobrir o que está acontecendo, mas a análise do comportamento nunca foi bem ensinada na graduação. Nunca foi bem ensinada. Sempre há uma lacuna muito grande entre os princípios filosóficos, os princípios comportamentais, os experimentos de pesquisa básica, principalmente com os animais não humanos, e a nossa aplicação, seja na clínica, seja no hospital, seja na organização, seja onde for. Sabe? É muito deficitário. E, sabe, os alunos, os psicólogos que estão assistindo essa live, vão se identificar com o que eu estou falando. Né? Chega lá um momento, até o 4º semestre, que você está entendendo, achando meio chato aqueles conceitos lá, e de repente você passa uma lacuna de 1 ou 2 anos sem ver nada de análise do comportamento. E mais lá para o final do curso que você vai começar a entrar em contato. Então, com exceção daqueles que se apaixonaram logo no início por aquela pesquisa básica lá e tal, e continuaram trabalhando nisso, tiveram a oportunidade de ver a aplicação disso, muitos vão ser totalmente desconectados da história. Né? E outra coisa que eu observo, eu já dei aula em vários cursos de especialização e formação, muitas pessoas estão fazendo um curso de especialização de análise do comportamento aplicada à clínica, mas que não são analistas do comportamento. Sabe? Não, ou seja, não estão em consonância com os princípios filosóficos do behaviorismo radical, que é um aspecto fundamental para você se intitular um terapeuta analítico comportamental. Então, eu acho que a gente tem que... você que é mestre em análise do comportamento, é um desafio para você também, Priscila, pensar em maneiras da gente superar essas limitações absurdas que a gente tem em ensinar análise do comportamento. Na realidade, os princípios básicos da análise do comportamento, o livro que eu escrevi junto com o Márcio, ele tinha essa meta. Ele tinha essa meta. É a primeira edição, saudade. Essa é a primeira edição, já tem a segunda, viu, gente? Mas a segunda não está aqui na clínica. Mas ele tinha essa meta de tornar mais próximo ao que as pessoas vivenciam no seu dia a dia. Por isso que é um livro tão cheio de exemplos. Né? Para treinar esse repertório de análise dos fenômenos do dia a dia a partir da terminologia analítica comportamental. E, de fato, a PCP ela é uma abordagem ela é totalmente comprometida com os termos da análise do comportamento. Né? Então, se você não entender conceitos comportamentais, você vai ter muita dificuldade em trabalhar com a PCP. Né? Então, o uso do reforçamento diferencial, preconizando reforçadores naturais, perguntas que aumentem o controle discriminativo das contingências sobre as respostas verbais do terapeutizando. Então, ela vai ser, todo o fenômeno clínico, ele vai ser descrito a partir da terminologia analítica comportamental. O próprio reforçamento diferencial, né, Guto? Eu acho que se a pessoa não entende bem o que ela está fazendo com a análise do comportamento, o reforçamento diferencial, para mim, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Você tem que ter um treino muito bom para você saber operar com o reforçamento diferencial. Sim, sem dúvida. E, na realidade, um ponto fundamental que eu acho que falta para terapeutas fazerem análise, reforçamento diferencial, e olha que é um processo cognitivo, né? É atenção. Em termos comportamentais, é um responder discriminado. Quem já foi meu aluno sabe que, em geral, o terapeuta adora a desgraça. Né? Então, se você tem um terapeutizando que tem uma queixa de ser passivo, de submisso, e você faz todo um questionamento reflexivo que ele tem que aprender a dizer não. Né? E aí ele vai e conta para você que a irmã que pega dinheiro emprestado nunca paga, pediu dinheiro emprestado de novo e seu terapeutizando te relata que negou. E ele chega arrasado, porque quando ele negou, ele está se sentindo culpado, ele está se sentindo mal irmã, a irmã reclamou porque ele não prestou dinheiro, não sei o quê. O que o terapeuta costuma fazer nessa hora? Ele vai perguntar sobre a culpa, ele vai perguntar sobre o remorso. Na realidade, ele está aumentando o controle discriminativo das punições que ele entrou em contato ao emitir um comportamento a fortalecer, que é o negar. Então ele está levando o terapeutizando a olhar para o que deu errado quando ele negou.
Ou seja, ele vai aumentar, ele vai diminuir a probabilidade do negar no futuro. Que é um comportamento que ele estabeleceu como comportamento a fortalecer ou negar. Uhum. Então, nesse caso, para você fazer um reforçamento diferencial, você tem que estar atento. Opa, qual classe de respostas pertence a esse comportamento? Uhum. E entender do comportamento em classe, né? Não dá para reforçar diferencialmente se você não pensar no comportamento em classe. Sim, exatamente. Então você tem, porque o que define não é a topografia da resposta, Uhum. Uhum. certo? É a função. É a função. Então, chegou uma terapeutizando a minha ontem, arrasada, falando assim, nossa, eu tive uma crise de ansiedade, ela chama de tilt, eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu não consegui ir no supermercado. Mas hoje de manhã eu fui. Eu perguntei, vem cá, quanto tempo você demorou para melhorar desse tilt? Ela falou, menos de 24 horas. Quanto tempo você demorava no passado para melhorar desse tilt? Uhum. Eu ficava 3, 4 dias, às vezes uma semana. Uhum. Com que frequência você tem tido tilts nesses últimos tempos? Desde a quarentena, eu devo ter tido uns 3. Igual o período no ano passado, sem quarentena, quantos tilts você teve? Eu tive muito mais do que isso. Logo, o que isso significa? Uhum. Em outras palavras, esse é um exemplo de pensamento pragmático, né? Em outras palavras, ela estava enxergando o tilt dela como o quê? Como uma recaída. Uhum. Como se ela não estivesse melhorando. E, na realidade, ela estava com uma descrição totalmente inacurada. Porque a descrição dela do ambiente estava restrita simplesmente a 24 horas. Uhum. Quando você faz perguntas que levar, nesse caso específico, é óbvio, né? Que levaram a fazer uma análise mais abrangente em relação ao tempo, o que aconteceu, ela não vai encarar como uma recaída, como uma piora. E sim, simplesmente que ela está melhor do que ela estava antes. Agora é óbvio, se você está num quadro de ansiedade muito severo como é o dela, tilts vão acontecer. Sim. Certo? E o que importa é o significado que ele dá a ele. Mas aí o terapeuta tem que estar muito atento. Né? Ele tem que estar atento de fato ao que está acontecendo, numa análise muito mais abrangente do que meramente de 24 horas. Entendi. Bom, a gente tem só 5 minutos, infelizmente, eu queria mais. Estou adorando bater papo com você, é sempre muito agradável, sempre muito e sempre muito construtivo. Eu recomendo aí para o pessoal que está acompanhando a gente a leitura de princípios básicos de análise de comportamento. Também tem alguns artigos que eu vou colocar depois lá na postagem sobre sobre a nossa live hoje. Vou colocar algumas referências lá de trabalhos que você já desenvolveu sobre isso, para quem quiser saber mais. E eu queria te agradecer muito, assim, por ser sempre essa pessoa maravilhosa que ensina tanto pra gente. Eu devo muito, já falei isso para você, devo muito da minha formação como psicóloga a você. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente. Tomara que o mundo volte de alguma forma para a gente fazer a continuação do curso ano que vem. Sem dúvida. Tá? Então, aproveitar para me despedir. Obrigado, fico muito feliz com as suas palavras, Priscila. Fico muito feliz e saber que, de certa maneira, o meu esforço acaba interferindo no comportamento de algumas pessoas e você, que é alguém que eu admiro muito também. Tá? Eu queria mandar um abraço para todo mundo que apareceu aí, um bando de ex-aluno meu, né? Assim, eu não vou nominar ninguém para que as pessoas não fiquem enciumadas, mas eu vi vocês todos aí. E todas eu aí só vou nominar o Lucas, porque é o orientador, então o Lucas eu tenho que falar. E a Thaís está ali, o pessoal de Campo Grande, show de bola, sempre presente, acompanhando. Eu vi a Adriele, vi o Luquinha, vi o Donatas, a Veridiana. Então o pessoal está aí sempre acompanhando. E todo mundo, então, a partir de agora, fazendo Medeiros, né? Gostei. Na realidade, isso me lembra de um episódio dos Simpsons, que o Homer ele salva a cidade de uma hecatombe nuclear totalmente na cagada. E aí, quando descobrem isso, qualquer coisa que é feita na sorte vira fazer um Homer. Aí me lembrou de fazer um Medeiros. Tá? Agora virou fazer um Medeiros. Beleza, gostei. E, enfim,
Quem tiver interesse em fazer mestrado, eu estou orientando agora pesquisas em clínica lá no Uniceub. Quem tiver interesse, a gente pode fazer pesquisa em clínica. Quem quiser assistir meu canal também, fica à vontade. E quem quiser, eu não coloquei meu e-mail, assim, mas pode me pedir pelo próprio Instagram. Eu posso mandar textos para vocês, quem tiver interesse. Queria mais uma vez agradecer o convívio, tá? O convite, o convívio virtual, que é muito importante nessa hora. Por favor, fiquem em casa, se cuidem. Isso não é só por vocês, é pelos outros também, tá? Então é um momento muito importante para nós todos. E vamos fazendo live para a gente se entreter aí, para a gente dar conta de ficar em casa de boa, tá bom, gente? A semana que vem a gente tem a live com o meu querido orientador Lucas Córdova. Na outra semana, no outro sábado, a gente tem com o Benvenuti, falando de comportamento social. Então a gente está. E a Laurente também, a gente já está agendando com a Laurente, que nem Instagram tem, nós vamos ter que dar um jeito de resolver isso. Mas a gente está com uma agenda de lives aí para os próximos meses, para aquecer a nossa quarentena aí. Muito bom ter vocês. Obrigado por tudo. Até a próxima. Obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau, Guto. Tchau.